Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou falar da Guerra dos 335 anos. Uma guerra que durou quase 340 anos e não teve nenhuma baixa, ou seja, não teve nenhuma morte. E você deve estar pensando agora, como assim uma guerra que durou quase 340 anos e não teve nenhuma morte? Então, basicamente os caras esqueceram que estava em guerra. Depois de um tempão, os caras foram ver que estava em guerra e fizeram a paz, né? Então, antes de falar dessa guerra, eu vou só falar uma coisinha antes, para vocês entenderem, né, o que aconteceu para começar essa guerra aí que não matou ninguém. Então, essa guerra teve sua origem na Segunda Guerra Civil Inglesa, onde estavam guerreando os realistas contra os parlamentaristas. E essa guerra durou de 1642 até 1652. O Oliver Cromwell teve que lutar contra os realistas, e ele era do parlamentaristas, era tipo o líder dos parlamentaristas nos limites do Reino da Inglaterra, que ficava lá no sudoeste da Inglaterra, do Reino Unido. Em 1648, o Oliver Cromwell controlava o lado continental da Cornúlia, que era tipo uma província lá da Inglaterra, né, que seria assim. Então ele controlava tipo um estado, não sei assim, lá da Inglaterra, né, que tava com os realistas, depois passou para os parlamentaristas. Agora eu vou falar uma coisinha que daqui um pouquinho vai fazer esse sentido, né, que os realistas tinham um exército muito fraco, mas sua marinha era muito boa, que dava bastante trabalho para o príncipe de Gales, que era o líder lá da Inglaterra, né, na época, que era o Carlos II. A marinha realista foi forçada a se retirar para as ilhas Scilly. Grava o nome dessa ilha que você já vai entender já. E essa ilha, que era bem pequenininha, estava sob o domínio do realista Sir John Craneville. Só que depois de um tempo, a marinha da República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, que é onde que é a Holanda de hoje, né, que seria assim, essas 7 províncias assim, só para também não ficar toda hora falando o nome, eu vou falar Holanda que fica mais fácil, né, porque repetir um monte de vezes esse nome aí para a República das Sete Províncias assim e enche o saco, né, que seria assim, também fica bem ruimzinho de escutar, né. A Holanda era aliado dos parlamentaristas, porque a Inglaterra apoiou a independência da Holanda lá contra a Espanha, né, então meio que a Inglaterra ajudou, então os caras tinham tipo uma dívida com os parlamentaristas, né? Então por isso que os Países Baixos, ou Holanda, foi lá e ajudou meio que os parlamentaristas, né? Então vai vendo o que aconteceu. Em 30 de março de 1651, grava esse 1651 que vocês já vão entender já, meio que a Holanda mandou os seus navios lá para as ilhas Scilly, para lutar lá contra os realistas, né, que seria assim, meio que embaixo da Inglaterra, né, no mar embaixo da Inglaterra, em cima da França, né? Eles chegaram lá, tanto a Holanda, tanto os realistas não atacaram, ficaram um olhando pro outro, né, que seria assim, com os navios, só que ninguém atacou, né? Aí ficou falando, não, atira aí, outro, não, atira você, outro atira, não, atira. Um falando pra outro atirar, só que ninguém atirou, né? Basicamente, eles foram lá, meio que um ficou mandando o outro atirar, ninguém atirou, aí eles cansaram e voltaram pra casa, né? Só que aconteceu, basicamente os caras esqueceram da guerra, né? Então, basicamente, os caras ficam um tempão em guerra, né? Entre aspas, assim, e esqueceram da guerra. Então, meio que os caras ficou mais de 300 anos aí, meio que em guerra, né? E ninguém meio que lembrou dessa guerra, né? E depois de um tempinho, né, tudo dessa tal batalha, né, que seria assim, a Inglaterra, ou os parlamentaristas, conseguiram dominar as ilhas Scilly, e com isso os parlamentaristas ganharam, né? Só que a guerra meio que continuou com as ilhas Scilly, que basicamente continuou, e ninguém lembrou, né, que seria assim. Aí depois de mau tempão, né, em 17 de abril de 1986, o Roy Duncan, um historiador e o presidente do Conselho das Ilhas Scilly, meio que foi lá até a embaixada dos Países Baixos, lá em Londres, na Inglaterra, e falou o seguinte, ó, a gente tá em guerra até hoje, né, que eu vi aqui num lugar, né, a gente tá em guerra até hoje, só que ninguém tá lembrando dessa guerra, só que a gente tá em guerra, né, e vocês querem fazer um tratado de paz aqui, né, que a gente tá em guerra há mais de 300 anos, né, só que depois, né, a Holanda viu que tava em guerra também, né, que seria assim, e a paz foi declarada em 1986, em 17 de abril de 1986, ou seja, depois de 335 anos de guerra, a guerra acabou. Ou seja, a guerra entre aspas, né, que seria assim, que os caras nem batalhou, né, só, e que tava em guerra, só que não tava em guerra, né. Aí depois de um tempo que assinaram a paz, a guerra acabou, com nenhuma morte. Ou seja, a guerra durou de 30 de março de 1651 e foi até 17 de abril de 1986, ou de 1651 até 1986. E a guerra ficou conhecida como a Guerra dos 335 anos, onde não teve nenhuma morte. Ou seja, é a guerra mais longa do mundo e a mais pacífica ao mesmo tempo. Então essa foi a Guerra dos 335 anos. E uma guerra que não fez nem muito sentido ter essa guerra, né? Pensa, tipo, por exemplo, você tá aqui sossegado assim no Brasil e você descobre que, saco, o Brasil tá em guerra contra o Equador, por exemplo, assim, desde 1800, assim. Aí você vai descobrir e fala, caramba, aqui, tipo, os caras esqueceram da guerra, foi a melhor coisa que tem, né? Os caras esqueceram de uma guerra, né? Mas ainda bem que lembraram da guerra e acabaram com a guerra, né? Porque senão tá até hoje a guerra, né? Que seria assim. Ainda bem que também não morreu ninguém, né? Então essa aí foi a Guerra dos 335 anos. Então muito obrigado por todo mundo que me ouviu aí. Então valeu aí e falou!